Paz de Alto, meus irmãos, como é que estão vocês? Tudo bem? Meus irmãos, estou gravando aqui esse áudio aqui, eu vou estar postando no canal e eu quero trazer um pequeno estudo aqui para os irmãos a respeito de estarmos na visão de Yahshua, a visão da era. Quem está com Yahshua segue os seus ensinamentos, segue tudo aquilo que ele introduziu através dos apóstolos e dos apóstolos para a igreja fiel, para a igreja de Yahshua, tá bom? No tempo dos apóstolos. Hoje nós vivemos a restauração do que era lá no tempo dos apóstolos. A igreja fiel partia o pão, a igreja fiel faziam as imersões. Você pode ver em Atos dos Apóstolos, quando Felipe imergiu o eunuco, imergiu em nome de Yahshua. Os apóstolos imergiram também. Pedro, ele disse, né, arrependei-vos, né, e sejam imergidos em nome de Yahshua Mashiach, que também está em Atos dos Apóstolos. Então os apóstolos fizeram imersão em nome de Yahshua. O apóstolo Paulo fez partir do pão com os irmãos, né? Ou seja, a igreja fiel e obediente ao seu mestre. Quem é o nosso mestre? Quem é exclusivamente nosso mestre? Yahshua ou Mashiach, que nos traz a visão da era, que nos traz a palavra, nos traz ali a luz do entendimento para trazer a edificação mútua entre os irmãos, tá bom? Você pode ver aqui na palavra em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Quem é o nosso pão sem fermento? Quando nós fazemos o partir do pão sem fermento, com pão asmo, não com o pão que as denominações fazem, que é um pão imoral, que é feito no nome do porco, do Deus porco de Roma, pão fermentado. Eu falo isso porque eu fiz parte de denominações. O religioso falava para eu comprar ali um pão ali na padaria, pão fermentado. As denominações são feitos pães com fermento. E o que eu acho tremendo é que nosso meio é feito pão sem fermento, porque até nisso o Eterno restaurou nosso entendimento. Fazer o partir do pão asmo sem fermento. E o apóstolo Paulo traz aqui esse entendimento. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Então vamos comemorar nossa Páscoa não com um pão que leva fermento, o pão velho do pecado e da imoralidade, mas com um pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade, que representa Yahshua. Yahshua é o Cordeiro. Puro, porque é o Cordeiro puro, e é a verdade, e da verdade, porque Yahshua traz a verdade do Eterno. Ele é a sabedoria do Eterno, né? A expressão do Eterno ali está em Yahshua. E quando nós participamos desse pão sem fermento, nós temos parte com o Cordeiro. Quem bate de frente contra isso não está ligado ao cabeça da igreja, que é Yahshua. Se você vê aí qualquer desinformante, canal ou pessoas em grupo atacando o Partir do Pão, se levantando contra o Partir do Pão, ofendendo os irmãos que fazem o Partir do Pão, essa pessoa está se levantando contra o mestre. O que você tem que fazer é se afastar, é não dar atenção. Como diz lá em Romanos capítulo 16, versículo 17 ao 18, que diz assim, ó, recomendo, apóstolo Paulo falando, recomendo, irmãos, que tome cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Olha aí que tremendo. É aquilo que eu falei. Yahshua trouxe a visão, introduziu através dos apóstolos, e os apóstolos trouxeram para a igreja os ensinos que não vêm dos apóstolos, mas provém do mestre. E que hoje nós seguimos. Nós seguimos fielmente como igreja fiel e igreja restaurada, né? E aí ele fala aqui, ó, recomendo, irmãos, que tome cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afaste-se deles,
pois essas pessoas não estão servindo a Yahshua, o nosso mestre, mas os seus próprios apetites, ou seja, ao seu próprio interesse, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos, né? E o que eu acho interessante disso aqui é que os apóstolos sempre vinham alertando a respeito, desde aquele tempo que isso introduzia no meio dos irmãos, falsos irmãos, pessoas que entravam no meio deles lá para causar divisões, para poder distorcer aquilo que a igreja estava recebendo. E você vê aqui, que diz aqui, ó, Atos 20:30, que fala aqui, ó, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Ou seja, homens perversos, que jogam palavras para que você venha sair da visão do mestre e venha para a visão deles, a visão do homem. Nós, na condição do corpo do Mashiach, seguimos o mestre, seguimos a Yahshua. Quando nós fazemos o partir do pão, quando é feita as imersões, quando nós estamos em oração, quando estamos em comunhão, quando estamos ajudando um irmão, ajudando o próximo, fazendo a caridade, orando pelo próximo, tudo isso, fazendo a edificação, nós estamos seguindo o mestre. Quem não faz isso, quem só vive de atacar, de denegrir, de causar confusão, causar escândalo, querer causar divisão, querer desviar os irmãos da visão do mestre, essas pessoas são falsos irmãos, que aqui no meio da igreja se introduziram, até no meio da igreja ali dos apóstolos. Então é normal que isso aconteça em nosso meio. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo do 3 ao 5, lá diz assim, ó, se alguém ensina falsas doutrinas, não são verdadeiras, são falsas, falsas doutrinas, e não concorda com a sã doutrina do nosso mestre, Yahshua Mashiach, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. É orgulhoso e nada entende. Olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito do perfil dessas pessoas. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, briga, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes, tá? Então o apóstolo Paulo está dando um perfil dessas pessoas que não seguem o nosso mestre, que lançam falsas doutrinas que são contrárias àquelas que Yahshua trouxe. E Yahshua trouxe para nós seguir as ferramentas, o partir do pão, a oração, o jejum, a imersão. Trouxe isso, a doutrina, introduziu através dos apóstolos, através da igreja. Tem várias passagens que mostram os apóstolos partir do pão, igual o versículo ali agora há pouco em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo falando que partimos o pão sem fermento, um pão puro, né? Então, se alguém se levanta contra isso, contra o partir do pão, contra a doutrina que introduziu através dos apóstolos e os dos apóstolos através da igreja, quem se levanta contra isso é falso irmão. Se introduziu em nosso meio e está se levantando para nós sair da visão do mestre, do nosso mestre, Yahshua Mashiach. Então, os irmãos vejam dentro da palavra e vigiem, estejam em oração e não dê palco para desinformantes, para aqueles que se levantam contra a palavra do Eterno, se levantam contra os irmãos que tragam a edificação, que tragam encorajamento, que tragam estudos por amor, né? Então, vigiem muito, em nome de Yahshua, e vamos estar constantemente em oração, em nome de Yahshua, tá bom? Então, meus irmãos, vamos ficar firme na rocha que é Yahshua. Firme na rocha que é Yahshua. E diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, que eu estava falando sobre a questão lá do pão sem fermento. O apóstolo Paulo ainda continua mais. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Ele continua mais aqui, ó. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral,
Versículo 10. Eu não quis dizer que nesse mundo vocês devem ficar separados dos pagãos, que são imorais, avarentos, ladrões, os que adoram ídolos. Pois, para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair deste mundo, né? Versículo 11. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou é difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês devem nem comer com uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são Yaldim. Yal os julgará. Versículo 12. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as escrituras sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem moral. Tá? Então, até no tempo dos apóstolos, os apóstolos combateram infiltrados no meio da igreja ali, que queriam não somar, mas atrapalhar, distorcer e criar suas próprias doutrinas, trazendo, igual o nosso meio, tem gente que quer trazer à tona quatro evangelhos. Já foi mostrado que é um evangelho contraditório, mostra um Salvador diferente, e o próprio apóstolo Paulo fala que se vê alguém trazendo outro evangelho, mostrando outro tipo de mestre, outro tipo de Salvador, seja anátema, ou seja, em outra tradução, seja amaldiçoado. E o que nós vemos? O quarto evangelho, o livro de João, traz um tipo de Salvador diferente. E que interessante que dentro desse quarto evangelho, é ali que nasceu a doutrina da trindade e a doutrina do unicismo. Ali que nasceu. Pode ver que há esses debates no YouTube de quarto evangelho, de unicismo. Pode ver que volta ou outra estão entrando no quarto evangelho. Se você vê irmãos trazendo à tona esse quarto evangelho para o nosso meio, se afaste, ore por esses irmãos, porque não é em concordância com os ensinamentos dos apóstolos. O próprio apóstolo Paulo falou claramente, se vier alguém trazer um outro tipo de evangelho, outro tipo de salvador, de mestre, seja anátema, seja amaldiçoado. Porque o apóstolo Paulo trouxe o verdadeiro fundamento, lançou o fundamento, Yahshua, para a igreja, para que possamos olhar para Yahshua e seguir e se firmar na rocha que é Yahshua, que esse é o fundamento. Então, meus irmãos, fiquem firmes na rocha, fiquem firmes em Yahshua. E eu falo e repito, irmãos que têm canais no YouTube, não são mestres, várias lives eu repito isso, não são mestres, nós estamos aqui como irmãos na posição de servos, para trazer a edificação para os irmãos. Nosso galadão, a nossa recompensa veio do alto. E só de ver os irmãos edificados e felizes, isso não se recompensa. Agora, a respeito dos difamadores, dos desinformantes, desses que só postam vídeos atacando o Partido Pão, atacando a imersão que Alcha introduziu, os apóstolos introduziu através ali para a igreja. Se você vê pessoas atacando isso, pode ter certeza, ele não está na visão do mestre. Lembra o que está escrito lá em Romanos, capítulo 16, versículo 17 ao 18. O apóstolo Paulo recomenda que nós devemos se afastar desses irmãos, porque eles só querem provocar escândalo, divisão e também se levantar contra a doutrina que Alcha introduziu para os apóstolos e os apóstolos para a igreja. Tá bom? Então fica firme na rocha, se firme nas escrituras. Cuidado com esses que ficam trazendo livro apócrifo, trazendo esses livros apócrifos aí, porque muitos livros apócrifos aí são também gnósticos, são heréticos. Tome muito cuidado, se firme dentro da escritura e não arreda o seu pé lá, tá bom? Firme na rocha, meus irmãos. Agradeço a todos os irmãos que assistiram esse vídeo até aqui e vamos estar firmes aí, orando, se consagrando e orando até para aqueles que nos perseguem, porque a árvore que tem frutos, ela é apedrejada. Igual o Yahshua fala, pode uma árvore boa dar maus frutos? Ou pode uma árvore má dar frutos bons? Todavia, a árvore ela é conhecida pelos seus frutos, porque da boca se fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de inveja, de raiva, de tudo que é ruim, então a pessoa só vai soltar palavras ruins. Mas se o coração está cheio de amor, de paz, de tranquilidade, do Espírito, do Ruach Kadosh, do Yah ao vivo, só vai trazer palavra de salvação,
palavra de edificação, estudos, aquilo que vem do alto. Então, nós temos que vigiar e discernir o tipo de espírito de que vem de alguns, que se surgem em nosso meio e começam a falar. Então, você tem que vigiar e examinar dentro das escrituras e no espírito, tá bom? Fica na paz de Deus, meus irmãos. Aqui é o seu irmão, eu estou aqui para servir. O nosso mestre é um, é Yahshua, e nós estamos juntos na visão com ele.